Oi, eu sou o Tio Braz, esse é o Não Acadêmico, o seu canal, o meu canal, o nosso canal de contação de história, análise de discurso e narratologia sem a porra do academicismo, porque ninguém merece, deixa o academicismo na academia, a gente aqui que é a gente do povo, nós conversa entre nós e nós se entende. Muito que bem. No vídeo passado eu falei sobre, né, as regras que eu ia cagar aqui no canal para gente aprender e entender como é que a gente conta uma história de um jeito que a mente reconhece como uma história de fato que merece ser ouvida. E aí, se esse merece ser ouvida ficou estranho, volta no vídeo anterior que vocês entendem o que eu tô falando. E hoje eu vou começar a falar sobre repertório. Quando eu falo repertório, dá a entender que eu tô falando de música. Ô cacete, pelo de barba na minha boca. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra quando você vai, tipo, tocar num barzinho ou na casa de um amigo. Você é aquele amigo estranho que leva o violão pra casa dos outros e vai tocar. Você precisa ter um repertório musical prévio. Que significa isso? Você precisa conhecer música antes de chegar lá na casa da pessoa com seu violão. Isso chama repertório musical. O repertório da literatura é parecido com isso, mas não é estrito numa fonte só. Vamos explicar isso direitinho. Para começar a explicar sobre isso, eu vou usar o exemplo de um vídeo que eu vi esses dias num canal chamado Os Três Elementos. Esse é o canal Os Três Elementos é um canal feito por 4 pessoas, 3 divulgadores científicos. Posso colocar 4 divulgadores científicos. Acontece que são 3 biólogos e um ilustrador. Esse ilustrador é o Carlos Ruas, que é o criador de Um Sábado Qualquer. Quem é que da época do Facebook lembra de Um Sábado Qualquer, do Boteco dos Deuses, Cães e Gatos e por aí vai? Ele é o criador dessas obras e num vídeo específico do canal deles, que eu vou deixar o link aqui na descrição, na caixa de descrição, para vocês irem assistir, é um vídeo sobre criatividade. E quem encabeça esse vídeo é o Carlos Ruas. A primeira coisa que ele fala quando o Emílio pergunta para ele: "E aí, Carlos Ruas, como é que por onde a gente começa a explicar a criatividade?" Ele falou: "A primeira coisa é ter repertório." Então, assim, né? Não é o Tio Braz que tá falando, não é o Tio Braz, um ilustre desconhecido do canal iniciante do YouTube que tá falando. É o fucking Carlos Ruas. Ele explica nesse vídeo o repertório pela ótica, dentro do escopo, que é escopo, dentro do que ele usa na ilustração. Eu vou falar sobre repertório dentro do meu escopo, que é dentro do que eu sei, dentro do que eu uso sobre e estudo sobre literatura, sobre contar histórias. Repertório, o que é repertório? Eu poderia falar só que é o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prático do mundo. E aí acabava esse vídeo e eu ia voltar pra minha vida normal me achando foda e vocês iam ficar assim, ué, mas que porra de conhecimento de mundo é esse, Tio Braz? Esse conhecimento enciclopédico, que é outro nome para conhecimento de mundo, é o que a gente chama de base de repertório. Você, a partir de como você enxerga o mundo, você conta histórias sobre ele. Se você enxerga o mundo um lugar cinza e triste, não triste, mas difícil, e que as pessoas são ruins por natureza, essa é a sua visão de mundo. E é a partir dessa visão que o seu repertório vai construir. Você pode escrever histórias incrivelmente felizes, incrivelmente otimistas. Você pode ser quase uma porra de um coach escrevendo autoajuda. Que a sua visão de mundo vai continuar sendo essa. Porque lembra do que eu falei do norte, do que eu uso a história a jornada do herói como norte? Aqui o repertório funciona como um norte ou como um guia. De qualquer forma, guia, mas às vezes só como uma bússola. Eu enxergo, um exemplo, eu enxergo o mundo cinza, feio, triste, difícil.
Mas a minha vontade é que o mundo fosse o completo oposto. Se bem que completo oposto é redundante, mas enfim. Então, como é que eu vou. Qual repertório eu vou usar? Eu vou usar repertório a partir de uma pessoa feliz ou a partir de uma pessoa triste? Eu vou usar esse repertório a partir da minha realidade, de como eu enxergo o mundo, projetando no meu texto, na minha história, o mundo que eu gostaria que ele fosse. Entendeu? Isso é repertório. Mas eu talvez esteja dando alguns passos à frente, na frente dos boi. Vamos voltar um pouquinho aqui para entender como é que é esse rolê de visão de mundo. Vocês com certeza têm amigos, amigas, amigues que é meio delusional. Que a pessoa é bem Alice, assim. Ela é. Tipo, ela vive no mundo dela. E o mundo dela é cotton candy com unicórnios alados, trazendo todos os dias o nascer do sol, que tem a carinha de um bebê feliz. Tem gente que é o contrário. Tem gente que não existe sol, tudo é chuva, névoa e tristeza e teias de aranha e cercas com ornamentos pontudos. Essas duas pessoas podem escrever qualquer coisa, desde que elas entendam como elas enxergam o mundo e a partir disso, da onde elas tiram o repertório delas. Entenda que nós não está conversando sobre certo e errado. Não existe visão de mundo de certa e nem visão de mundo errada. O que existe são visões de mundo, portanto, pontos de vista, e ponto de vista não é nem certo nem errado. Ponto de vista simplesmente é, tá? Não tem certo e errado. É como você enxerga o mundo pelos motivos que você tem, e não importa quais são, desde que você conheça os seus próprios motivos e entenda que esses são os seus motivos. E a partir desse ponto de vista, desse olhar para o mundo, desse como você lê o mundo, a partir disso você puxa o seu repertório para o seu texto, não importa qual seja o seu texto. Porque ou você usa a sua visão de mundo nua e crua, sem muitas metáforas, sem muitas figuras de linguagem, ou você usa ele como um oposto, para você escrever o contrário de como você enxerga o mundo. Entendeu? Mas como é que você treina o seu olhar para absorver esse repertório do jeito do mundo, do seu mundo, do jeito que você enxerga o mundo? Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte menos filosófica. Você absorve o repertório do seu mundo vivendo nele. Qualquer coisa. Você está no ônibus e alguém está contando uma fofoca do seu lado. Você escuta aquilo ali porque ser humano é fofoqueiro, todas nós somos fofoqueiras, mas algum dia talvez você precisa usar como a pessoa fala, a linha de raciocínio dela do que é certo e errado dentro daquela fofoca. Sabe, a gente vai pegando e vai abstraindo os conceitos, mas calma aí que a abstração de conceito também é uns degrau para frente aí, vamos devagar. O jeito que uma música mexe com você, o jeito que você sorri imediatamente quando vê um gatinho, por exemplo. Mas não só você, como você interage com o mundo ao seu redor. As outras pessoas também. É interessante perceber como pessoas diferentes de nós reagem a coisas que nós também reagimos. É muito importante, e eu vou repetir isso de novo, é muito importante você saber como você reage ao mundo. É muito mais importante você saber qual é a sua visão de mundo do que a de uma outra pessoa, do que de um terceiro, de quartos e quintos. Mas a sua visão de mundo não deve ser a única fonte do seu repertório. Entendeu? Mas para um vídeo sobre repertório, vamos ficar só nesse simples, sabe? É o keep it simple, manter simples. A solução da vida e da literatura e da contação de história é manter tudo simples. Então vamos pegar aqui de volta aquela linha de raciocínio que eu falei antes, agora há pouco, sobre você precisa
entender, você precisa saber como você enxerga o mundo. E a partir disso, você observa como as pessoas enxergam o mundo. Para ter só conhecer. Não é nem um exercício de empatia. Eu sei que, do jeito que eu expliquei, pode parecer que, eu preciso exercitar minha empatia fazendo isso. Não é necessariamente uma empatia. É só conhecer pontos de vista diferentes do seu. Mas não com tanta importância. Só conhecer, só saber que existe. Isso pode te ajudar quando você precisa escrever múltiplos personagens que discordam entre si. Você às vezes tem uma comp de 5 personagens, onde 2 nunca concordam com alguma coisa. Ou você pode ter uma comp de 5 personagens, onde nenhum concorda um com o outro. Você então vai ter 5 pontos de vista diferentes para trabalhar no seu texto. E como é que você consegue fazer isso, sendo que você nunca percebeu que existem pessoas que discordam de você? Entendeu? Da onde que a gente tira esse repertório? Por exemplo, Lady Gaga recentemente lançou Abracadabra. Entre muitos reacts que eu vi no YouTube, tem gente chorando vendo o clipe, tem gente analisando a parte vocal, tem gente analisando a parte da instrumentação da música, tem gente analisando o clipe em si, o visual, né, os looks, a coreografia, tem gente, sabe, são milhões de pessoas reagindo, cada um de um jeito único, sobre um mesmo produto. A música Abracadabra da Lady Gaga. E, tipo assim, se eu fosse fazer um vídeo sobre, um react, né, sobre esse clipe, eu iria me ater ao que a letra fala, porque a letra conta uma história dessa música, e essa história é corroborada com algumas cenas ao longo do clipe. A mulher de vermelho, como a Gaga atua quando ela tá de vermelho e quando ela tá com a primeira roupa branca e quando ela tá com a segunda roupa de vermelho, quando ela tá com a segunda roupa branca. Tem sutilezas na atuação da Gaga que eu poderia fazer um react sobre isso. E ainda assim, não teria certo e errado. Seria só o meu ponto de vista a partir de como eu enxergo o mundo, a partir de como eu enxergo clipes com histórias, com historinhas. Entendeu? Como é que a gente encontra esse repertório? Falar sobre. O que eu ia falar? Eu estou derretendo. Repertório. O que eu escrevi? Repertório. Abstração. E outra, outra coisa que eu deixei mais pra frente pra falar, que eu acho que agora é um lugar bom pra gente falar, é sobre a abstração. Que tipo de exercício a gente conscientemente pode fazer para melhorar o nosso olhar de como absorver coisas do mundo para nosso repertório próprio? Existe um exercício, sim. Esse exercício é um exercício de abstração. Como assim abstração? Você sabe o que é abstrair coisas? Muita gente tem mania de falar isso, né? E para você entender isso aqui ou não, entendeu? Sei lá o quê? Para você superar isso aqui, você precisa abstrair coisas. O que é abstrair coisas? Abstrair é um processo técnico que a gente aprende quando a gente desenvolve o diálogo interno lá quando a gente tem 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Esse processo de abstração, ele só não é tão didático de explicar, mas eu vou tentar explicar de um jeito, enfim. Tem aqui um papel, isso aqui é um guardanapo de papel. Esse papel aqui, o que a gente pode abstrair dele? Lembra que eu falei que repertório é um conceito, portanto é algo imaterial, portanto é algo que está no campo das ideias? Então, vamos abstrair esse papel dentro desse exercício que eu propus para vocês. Quais são os conceitos que a gente pode tirar de um papel quadrado, branco, comum, papel toalha, comum? O que esse papel toalha pode ensinar para a gente, né, daqueles filosóficos?
Desse papel, a gente pode extrair alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito geométrico quadrado, o conceito de cor branco, o conceito de maleabilidade dobrável, o conceito absorção, porque quando a gente passa na pele a gente sabe que ele absorve, o conceito papel mesmo, que é o material que ele é feito. Entendeu? O que é abstrair? É você pegar um elemento e dividir pelas partes. Se eu falar para você, copo, você vai imediatamente imaginar um copo americano. Quais os conceitos que a gente pode abstrair de um copo americano? O conceito cilindro, o conceito vidro, o conceito transparente, o conceito vazio ou meio vazio, o conceito copo, mesmo de como a gente usa um copo, e a partir dessas abstrações de conceito que a gente entende como é que usa os objetos ou as coisas no mundo. Para o repertório, para você enriquecer o seu repertório a partir dessa abstração, se pergunte, por exemplo, alguém contando uma fofoca para outra pessoa num ônibus. Quais as abstrações que eu posso fazer? Quais os conceitos que eu posso tirar dessa cena? Não do que está sendo falado, mas também do que está sendo falado. Mas antes disso, das pessoas, do lugar, de um ônibus, duas pessoas conversando sobre uma fofoca no meio do ônibus. Que horário que está acontecendo isso? Da onde elas são? Como elas estão vestidas? Espera-se que elas falem o quê? Sabe? Esse estudo de abstração também pode ser avançado, num estágio avançado, para uma observação dos nossos próprios preconceitos, conceitos e preconcepções da realidade, da humanidade, da sociedade, enfim. Esse é um exercício imenso que começa simples. Começa com uma folha de papel em branco e um copo americano. E no final você vai estudar personagens que você nunca imaginaria escrever a partir dessas abstrações, a partir desse conceito. E olha só, eu acabei de explicar para vocês que existe um exercício para a gente treinar em como a gente enriquecer o nosso repertório. Isso é técnica e a prática leva à perfeição, assim como com qualquer coisa no mundo, né? Isso pode surgir perguntas. Por exemplo, ué, tio Braz, mas você está querendo dizer então que existe jeito de fazer as coisas em algo tão campo das ideias quanto escrever um texto, inventar uma história ou inventar um personagem? Sim. Eu quis começar essa série a série das minhas regras cagadas. Eu quis começar com um repertório para apresentar isso para vocês. Para gente começar esse canal de fato, né, explicando coisas de fato, em cima de uma premissa que eu preciso muito que vocês entendam. Não existe dom. Tudo é técnica. Tudo é aplicação de técnica. Tudo é exercício. Tudo é prática. Escrever não é um dom. E se eu tenho esse canal, é para explicar isso para vocês. Escrever, eu vou repetir até o fim da minha vida, porque alguém vai entender isso e alguém vai mudar o próprio pensamento nesse cacete de conceito. Escrever não é um dom. Contar uma história não é um dom. Isso são técnicas, isso é estudo, e vocês precisam estudar, vocês precisam aplicar técnicas e exercícios para aprimorar como vocês contam essas histórias e como vocês escrevem essas histórias. Dito isso, nós precisamos entrar num outro acordo aqui. Pensa comigo aqui, raciocina comigo aqui. Quando você entrou na escola, ou quando alguém te ensinou em casa, dentro de casa, a ler e escrever, talvez você aprendeu só na escola, porque você entra na escola com 4 anos agora, né? Antes de aprender a escrever o alfabeto, você aprendeu a ler.
Você aprendeu a reconhecer letras e juntar elas em sílabas, e a partir das sílabas juntar numa palavra. É assim que a gente ensina uma criança a ler. Na minha época, lá no Paleolítico, era assim, a gente aprendia a ler primeiro e depois a escrever, e já tinha alguns lugares que faziam as duas coisas ao mesmo tempo, mas antes de escrever, de fato, você precisa reconhecer a letra, o som e a função dela nas palavras. Então você aprende a ler antes de aprender a escrever. Quando você quer escrever um livro, quando você quer contar uma história, você precisa ler. E aqui eu quero quebrar outro paradigma comum que o Twitter ama. Essa regra, o Twitter ama cagar, e eu amo brigar com gente no Twitter contra essa regra estapafúrdia. De que quando você vai escrever uma história, quando você vai contar uma história, escrever um livro, você não pode ler nada para não ser influenciado por outras fontes. Meu anjo, minha anja, mini ange, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Respirar vai influenciar o seu livro. Piscar durante o dia vai influenciar a sua história. O que você come no almoço vai influenciar o comportamento do seu personagem. Tudo vai influenciar você e a sua história. Então, não adianta ficar nessa noia de que eu não vou ler porque eu estou escrevendo um livro e eu não vou ler para não ser influenciado. Você vai ser, você já foi influenciado. Você já está sendo influenciado. E eu vou ser bem taxativo aqui. Você está escrevendo um livro, beleza. Você não escreve um livro em um dia, tá? É meses para isso acontecer. O que significa que você vai ter que fazer pausas nessa escrita. Você vai gastar, vamos supor que você gaste 5 horas por dia escrevendo. Nessas 5 horas você vai sentar e você vai escrever. Normalmente você não vai ler nada dentro dessas 5 horas, mas você vai escrever ali. Terminou as 5 horas, você vai sair da sua cadeira, você vai no banheiro, você vai tomar um banho, você vai comer alguma coisa e você vai abrir o YouTube para assistir qualquer coisa, qualquer vídeo para te dar para dar uma aliviada, né, na tensão que é escrever, porque né, é um esforço bem grande escrever coisas. O vídeo que você vai assistir pode ser que te dê uma resposta de um problema narrativo que você está tendo e não sabe. Conversar com alguém sobre Abracadabra da Lady Gaga vai fazer você ter um insight de um personagem que você precisava ter esse insight, mas não estava sabendo de onde tirar. Qualquer coisa que você faz te influencia. Se você está imerso num processo de escrita, qualquer coisa que você fizer vai te influenciar. E, por favor, se deixe ser influenciado. É importante você ser influenciado pelo meio que você vive, porque o seu ponto de vista, o seu conhecimento de mundo, como você enxerga a realidade ao seu redor, não vai dar pause só porque você está escrevendo, ange. Não vai. Você vai continuar vivendo, a vida vai continuar acontecendo, independente se você está escrevendo seu best-seller ou não. Foda-se você pra vida. Vim com esse papinho de que você não pode ler nada porque você é escritor, porque não pode ser influenciado por... O que você não pode fazer é ler quem você não gosta. Um gênero literário que você não gosta. E eu vou um pouco mais além em falar que algumas pessoas, exatamente por não gostarem, é o que consomem enquanto estão escrevendo coisas, porque esse incômodo, esse não gostar, provoca coisa nelas que provoca o que elas precisam no texto. Dentro dos personagens que elas estão escrevendo. Entendeu? Como é que funciona o negócio? Então, se você quer escrever bem, procure escritoras, escritores que, na sua visão de mundo, escrevem bem e leiam eles. Lê tudo deles. Gasta tempo lendo o que eles escrevem. E presta atenção no que eu acabei de falar. Gaste tempo lendo essas pessoas. Não é pegar vídeo de TikTok de 30 segundos
com resumos, nossa, e chamar isso de resumo é quase um crime, de resumos de livros. Isso não existe. Gaste tempo lendo pessoas que você gosta de ler. E com o tempo, tenta copiar o que eles estão escrevendo. Agora vem o cancelamento, agora, meu Deus, por que eu vou copiar o negócio? Confia no processo. Escrever é um processo. Escrever é exercício constante de muita coisa ao mesmo tempo. Escrever é multidisciplinar. E leia. Leia muito. Leia tudo. Mas leia com esse olhar de repertório. Leia o seu autor, autora ou autore favorito se perguntando por que eu gosto tanto de como essa pessoa escreve. Por que os diálogos que essa pessoa escreve bate tão fundo em mim? Tenta descobrir por quê. É porque ela usa muita... Como fala? É porque ela usa muita figura de linguagem ou é porque ela não usa figura de linguagem? É porque ela usa figura de linguagem em pontos tão específicos que eles se destacam no texto? É porque ela só usa palavras cotidianas no texto? É porque os personagens dela têm muitos pensamentos internos ou é porque os personagens dela nunca têm pensamento interno e eles simplesmente fazem as coisas? Será que é porque essa pessoa que eu tô lendo, que é meu autora ou autor favorito, descreve coisas com tantos detalhes que eu não preciso gastar minha criatividade completando os detalhes do cenário ou do objeto ou da pessoa? Ou é porque ele, ela ou eu, quase não descreve nada e eu é que tenho que fazer esforço da minha própria criatividade com o meu próprio olhar de repertório para completar o cenário, o objeto ou a pessoa que ela está escrevendo. Entende? Procura em quem você gosta de ler, por que você gosta de ler essas pessoas. E a partir disso, você vai começando a entender como é que você consegue copiar isso para o seu texto ou não. E eu vou usar a palavra copiar mesmo, porque quando a gente não sabe, a gente precisa copiar quem sabe. E esse é um método de aprendizado muito direto, muito sem rodeios. Um exemplo aqui rapidinho, além de ser escritor, eu também sou costureiro. Talvez a minha profissão seja costureiro. Eu sou costureiro desde adolescente. Quem me ensinou a costurar foi uma amiga minha que eu tive há muitos anos atrás, e ela me explicou um método incrível. Incrível! Você aprende a costurar em uma semana. Dias, nem uma semana. Você pega uma roupa que você gosta muito e que já tá velha e que você gostaria de comprar outra igual, mas nunca acha. Desmonta essa roupa, essa peça de roupa, uma camiseta, uma calça, um colete, qualquer coisa. Um boné. Desmonta essa roupa pelas costuras, peça por peça, corta outra peça a partir dessas peças que você desmontou e costura tudo de novo, incluindo aquela primeira peça que você gosta. Esse é o melhor jeito de você aprender a costurar na sua vida, e eu posso te garantir que todo mundo consegue aprender desse jeito. Garantir assim, né, retoricamente falando, não sei se todo mundo consegue aprender desse jeito, mas foi o único jeito que eu consegui aprender, e aprendi bem a costurar desse jeito, porque você aprende como é a costura, e aí entra aquele olhar de repertório, né, como é que você vai abstraindo os conceitos. Para escrever, você pode usar o mesmo método. Pega uma pessoa que você gosta de ler e lê tudo dela, e aí tenta escrever como ela. Eu poderia te dar um spoiler do que você vai conseguir fazendo isso, mas eu não vou. Eu vou deixar para você fazer esse exercício e vir aqui me contar depois. Tenta escrever igual a quem você gosta de ler. Muito obrigado se você assistiu tudo até aqui. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Lembrando que esse canal, o objetivo dele é trazer esse conteúdo de graça em português brasileiro. Então, se você é interessado nesse assunto, por favor, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. E aí, você usa neutro. Vai ter um vídeo também só sobre isso, tá bom? Sobre preconceito linguístico, sobre elitismo, sobre... Vai ter também, tá?
Lembrando que eu sou escritor independente, tenho 2 livros publicados, um steampunk e um cyberpunk. Aqui na caixa de descrição do YouTube tem link para você ir para um site comprar esses livros, se você se interessar. E também, eu e mais 3 amigos temos um canal de RPG onde a gente faz streams todo domingo, a partir das 16 horas, e o link também está aqui embaixo. Atualmente a gente está jogando Pathfinder 2, e já estamos na segunda temporada, e eu que estou narrando essa história. E então, se você quiser me conhecer mais um pouquinho, ou quiser conhecer mais do jeito que eu surto na internet, me acompanhe nesses 2 lugares, compre meus livros e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!